Olá, chegando até vocês com mais um vídeo de curiosidades da Bíblia. Olha, o assunto realmente é curioso e de grande interesse, o assunto que estamos hoje. Como você já viu na capa, nós vamos falar sobre o cavalo vermelho do Apocalipse. Mas nós já voltamos sobre esse assunto aqui. Deixa eu dar só um recadinho para você, uma coisa super interessante e necessária também. Vem comigo aqui. Olha, chamei vocês aqui do lado de fora, tá mais fresquinho, só para dar um recadinho para você, ó. Quero pedir para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Isso mesmo, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você vai receber automaticamente notificação de quando estiver no ar já um novo vídeo. Toda semana estamos chegando aí com 1, 2, 3 ou mais vídeos de curiosidade da Bíblia. É um verdadeiro curso teológico dentro da Palavra de Deus que você vai estar aprendendo coisas sempre novas. E olha, é uma coisa interessante, até mesmo você que já fez um curso teológico, você vai, através de nossos vídeos, deparar com coisas que você nunca ouviu falar e que estão baseadas na Palavra de Deus. São vídeos de curiosidades, vídeos de mensagens, sempre dentro de um contexto atual, na necessidade atual da igreja e das pessoas que necessita nos dias de hoje, tá bom? E no final do vídeo você pode encaminhar para pessoas que você conhece, que você gosta, para que você também ajude essas pessoas a estarem aprendendo a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Então, prossiga, conheça, cresça na palavra através dos nossos vídeos também, que são assuntos super interessantes na palavra de Deus, tá bom? Vem comigo agora, vamos voltar lá para o estúdio para podermos continuar esse assunto de grande interesse. Olha, nada melhor do que começar o assunto de hoje citando uma frase, um comentário que foi feito pelo grande evangelista Billy Graham. Billy Graham foi o maior, ou um dos maiores evangelistas do presente século. Billy Graham, ele arrebatou milhares e milhares de pessoas nas suas pregações, nos seus sermões, um exemplo de vida incomparável, deixou escritos, deixou estudos para que a gente pudesse continuar nos alimentando da palavra de Deus. Então olha o que disse Billy Graham, vou ler para vocês agora um comentário do grande evangelista Billy Graham. Billy Graham comenta sobre a falta de paciência que caracteriza a nossa geração. Esta é uma geração tensa, neurótica, impaciente. Nós nos apressamos quando não há razão para a pressa, apenas pela pressa. Esta geração apressada produziu mais problemas e menos moralidade do que as anteriores e nos deu nervos alterados. A impaciência produziu uma safra de lares destruídos, úlceras, e preparou o terreno para mais guerras mundiais. Olha, esse é o comentário do grande evangelista Billy Graham. Vale a pena ver os escritos do grande evangelista Billy Graham. Vale a pena ver o que ele deixou escrito, que nós aprendemos muito com esses homens. Muito bem, vamos ao assunto em pauta. O assunto de hoje diz respeito a um dos selos que foram abertos lá no Apocalipse. Apocalipse fala de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, e cada um que vai sendo aberto vem trazendo miséria, desgraças, confusão, mortes, doenças, etc. E nós não vamos falar sobre tudo isso, mas nós vamos ler o texto bíblico que está em Apocalipse capítulo 6 e do versículo 1 até o 7 para nosso comentário e estudo do dia de hoje, tá bom? Vamos lá então para a leitura da palavra de Deus. Apocalipse 6, 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer em voz de trovão: venha! Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: venha! Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo,
ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia. Mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pela doença e por meio de animais selvagens. Então está aqui o texto de Apocalipse 6, versículo 1 a 7. Aqui nós vemos falar do cavaleiro, do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo. Cada qual trazendo as suas desgraças, as suas misérias. Mas o assunto de hoje nós vamos tratar é sobre o cavalo vermelho. Quem é o cavaleiro do cavalo vermelho? Quando vai surgir? Onde está agora? Será que já está agindo entre nós, no mundo? É esse o tema, é esse o assunto que vamos discorrer agora, tá bom? Nós vamos discorrer agora esse assunto e é de grande relevância e de grande interesse por todos os evangélicos e não evangélicos também, que demonstram interesse sobre essa parte do Apocalipse, que trata sobre a doutrina dos últimos acontecimentos, acontecimentos que se darão no futuro. Muito bem, existem correntes teológicas, algumas correntes teológicas, quando se trata de Apocalipse, livros proféticos, outros dentro da Bíblia, ou palavras proféticas, existem algumas correntes teológicas que queremos passar para vocês. Existem os futuristas. Quem são os futuristas? Futuristas são aqueles que alegam que essas profecias só se darão no futuro, no final dos tempos, no período da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Existe também outra linha de pensamento que são dos preteristas, aqueles que alegam que todos esses acontecimentos, pragas apocalípticas, elas já aconteceram no passado, em períodos no passado. E existe também aqueles que têm uma linha de pensamento contemporânea, ou seja, eles acreditam que já aconteceram, mas também que está acontecendo nos dias de hoje. Mas há uma dúvida nesse grupo se todas as coisas voltarão a acontecer no futuro. Mas, enfim, qual é a sua linha de pensamento? Há dentro desses grupos que se tem, aqueles que dizem que o cavalo vermelho, os cavaleiros que surgirão aí no capítulo 6 do Apocalipse, há aqueles que dizem que isso foi coisa do passado. Existem outros que dizem, isso é só no futuro. E existem até outros que dizem assim, isso é uma linguagem figurada, isso é no sentido metafórico, não é literal isso aí. Bom, existem muitas correntes teológicas, muitas linhas de pensamento, mas qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Depois desse vídeo, no final desse vídeo, você poderá e terá condições de dar a sua opinião sobre o assunto. Mas vamos ver o que fala sobre o cavalo vermelho. No versículo nós lemos, Apocalipse capítulo 6, versículo 3. Quando o cordeiro abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivo dizer, venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Olha aqui o que surgiu quando abriu-se o 2º selo. Surgiu um cavaleiro montado num cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho surgiu galopando e foi-lhe dada autoridade para tirar a paz da terra, para provocar guerras. A missão desse cavaleiro é provocar guerras. Olha só o que diz Billy Graham a respeito desse cavaleiro e desse cavalo vermelho. Billy Graham ele fala num livro intitulado Tempestade à Vista. Olha aqui, este livro Tempestade à Vista, ele é de autoria de Billy Graham. E olha o que ele diz aqui no capítulo 11 desse livro. Veja bem, em Apocalipse 6, João nos fala do cavalo vermelho do Apocalipse, o portador da guerra. O 2º cavaleiro
desencadeará violência e tempestades de destruição sem precedentes até a hora final. Só um ingênuo poderia dizer que não sabe que esse cavaleiro funesto traz a guerra. Agora mesmo está cavalgando incansavelmente em nossa direção. Olha o que disse o grande evangelista Billy Graham. Só uma pessoa ingênua poderia dizer que esse cavaleiro ainda não está cavalgando. Esse cavaleiro ainda não surgiu. Esse cavaleiro ainda não está agindo no mundo. Palavras do Dr. Billy Graham. Vamos ver, falando sobre guerra, falando sobre a função, o serviço desse cavaleiro, que é provocar guerra. Nós tivemos guerras no mundo em diversos períodos da humanidade, em diversas épocas, quase em todos os séculos. Em algum lugar estava acontecendo guerras da antiguidade. Nós vamos ver algumas guerras da antiguidade. Guerras da antiguidade são aquelas que compreendem um período entre aproximadamente quando foi descoberta a escrita, aproximadamente 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo, até 476 depois de Cristo. Então vamos ver quais guerras aconteceram nesse período citado agora. Primeiro, vamos lá na ordem. Conquista da Suméria, Guerra de Troia, Guerras Médicas, Primeira Guerra Latina, Guerra do Peloponeso, Guerra de Corinto, Guerras Samitas, Segunda Guerra Latina, Campanhas de Alexandre o Grande. Quem nunca ouviu falar de Alexandre o Grande? Não é verdade? Alexandre o Grande. Primeira Guerra Púnica, Segunda Guerra Púnica, Primeira Guerra Ilírica, Segunda Guerra Ilírica, Primeira Guerra Macedônica, Segunda Guerra Macedônica, Guerra Lusitana, Terceira Guerra Púnica, Primeira Guerra Sérvio. Será que foram só essas? Aguenta aí que tem muito mais. Guerra de Jugueta, Segunda Guerra Sérvio, Guerra Social, Primeira Guerra Mitridática, Segunda Guerra Mitridática, Guerra Sertoriana, Terceira Guerra Mitridática, Terceira Guerra Sérvio, Guerras Gálicas, invasões da Britânia por Júlio César, Guerra Civil Cesariana, Guerra Civil dos Libertadores. Muitas outras guerras foram surgindo, Revolta Siciliana, Guerra da Pirúcia, Guerra Parta de Antônio, Guerras Cartábrica, Conquista Romana da Britânia, Guerra Romana Parta. Essas guerras, estou falando, é só nesse período que vai até 476 depois de Cristo. Não estou falando de guerras que vêm até o presente momento. Houve guerras no século XVI, houve guerras no século XVII, XIX, guerras no século XX, XXI. Houve guerras da Idade Média até o Renascimento, guerras civis. E olha, vou passar para vocês o número de mortos em guerra. Só uma breve estatística aí, um levantamento, para vocês ver quantos que morreram em algumas guerras. Mortos em guerra. Ó, a guerra que está acontecendo nesse exato momento entre Rússia e Ucrânia, estima-se, e isso é um dado pela rede BBC News de televisão, 240 mil mortos até agora nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas já houve muitas outras guerras no passado. Então vamos lá. Guerra dos 30 anos. A Guerra dos 30 anos estima-se aproximadamente 11 milhões e 500 mil mortos. Guerras napoleônicas. Já viu falar de Napoleão Bonaparte? Um homem que só viveu em guerra. Foi um grande líder, na verdade, mas só viveu em guerras. As guerras empreendidas por Napoleão, chamadas de guerras napoleônicas, morreram aproximadamente 6 milhões de pessoas. Segunda Guerra do Congo. Você já ouviu falar da Guerra do Congo? A Segunda Guerra do Congo morreram aproximadamente 5 milhões e 400 mil pessoas. Você já ouviu falar da Guerra Civil Russa? Morreram aproximadamente 9 milhões de pessoas. Você já ouviu falar da Revolta Dungan na China? Morreram 12 milhões de pessoas nessa revolta. Investidas de Tamerlão na Ásia. Sabe quantas pessoas morreram? 20 milhões
de pessoas morreram aproximadamente nas investidas de Tamerlão. Primeira Guerra Mundial, que foi do período de 1914 até 1918, estima-se aproximadamente entre 15 a 65 milhões de pessoas que morreram. Aqueles que morreram diretamente em combate e outros que morreram vitimados indiretamente pela guerra, aproximadamente 65 milhões. Teve também a rebelião Taiping na China, onde aproximadamente 60 milhões de pessoas morreram. A disputa entre dinastia, ainda lá na China, a dinastia Ming e a dinastia Qing. Essas duas dinastias entraram em conflito e morreram aproximadamente 25 milhões de pessoas. As investidas mongóis, as batalhas travadas pelos mongóis, estima-se 60 milhões de mortos nessas batalhas mongóis. A rebelião de Yan Lushan, na China, causou 36 milhões de mortes. A Segunda Guerra Mundial, sabe quantos mortos na Segunda Guerra Mundial? Aproximadamente 72 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial. 9 milhões aproximadamente só exterminadas por racismo, por preconceito, quando os alemães causaram aquele genocídio na Segunda Guerra Mundial, por puro preconceito, racismo. Então, será que esse cavaleiro do cavalo vermelho, que é o portador da guerra, que vai causar as guerras, será que ele só agiu naquela época? Será que ele vai vir ainda no futuro? O que você está achando? Vai analisando aí, vamos ver se o Billy Graham está certo segundo a sua opinião. Se esse cavaleiro vai surgir ainda, ou é só uma alegoria, ou é só um conto de fadas, ou é algo que realmente representa apenas uma linguagem metafórica. Vai analisando aí. Também, algumas outras guerras aconteceram ainda na China. Rebelião de An Lushan, eu já falei. Segunda Guerra, já falei. Muita gente morrendo por guerras em algum local no planeta. Além dessa guerra na Rússia, existem aproximadamente 28, segundo a última estatística. Talvez já esteja até desatualizada, mas além da guerra entre Rússia e Ucrânia, mais 28 guerras, conflitos com armamento. Será que esse cavaleiro do cavalo vermelho vai surgir ainda? Será que é uma conversa fictícia? Ou será que ele já está agindo entre nós? Olha, vou ler de novo o que o grande evangelista Billy Graham falou no livro que ele escreveu de título Tempestade à Vista. Só um ingênuo poderia dizer que não sabe que esse cavaleiro que traz a guerra agora mesmo já não está cavalgando incansavelmente em nossa direção, solto no mundo. Então o que você acha? Diante dessas guerras que eu citei, centenas de outras guerras de outras épocas que não estão relacionadas aqui, o que você acha? Na sua opinião, esse cavaleiro vai surgir ou ele já foi solto e está agindo no mundo hoje? Qual é a sua opinião? A opinião de Billy Graham é que esse cavaleiro já está cavalgando incansavelmente em todos os séculos, causando morte, destruição, provocando a guerra. Ele é o portador da guerra. Vamos ver mais um comentário do grande evangelista Billy Graham, ainda falando sobre esse assunto aqui. Uma coisa vai se tornando cada vez mais clara. À medida que os dias passam, a guerra deixou de ser algo necessariamente limitado a lugares lá bem longe. O cavaleiro sobre o corcel vermelho encurtou as distâncias. Os cascos do cavalo vermelho produzem um tropel ensurdecedor de guerra ao subir e descer as ruas de nossas cidades. Comentário do Billy Graham. Esse cavaleiro está percorrendo todos os lugares incansavelmente. Olha o que ele ainda diz, olha, enquanto os homens estiverem vivendo segundo as leis da autossuficiência e dos objetivos egoístas, haverá tiranos capazes de trazer calamidades e guerras ao mundo. É o serviço do cavalo vermelho. O cavaleiro está aí distribuindo e escolhendo os seus tiranos
colocando na liderança de países, na liderança de nações, regendo nações, tiranos, que não têm o menor escrúpulo e não têm o menor receio de ouvir a voz de comando desse cavaleiro, do cavalo vermelho, e provocar a guerra. E aí, o que você acha? Esse cavaleiro já está agindo? É algo que já aconteceu no passado? É algo que só vai acontecer no futuro? Ou ele já está solto aí no mundo, provocando guerras, mortes e destruição? Qual é a sua avaliação? O cavaleiro está solto já no mundo ou não? Mais de 1000 curiosidades da Bíblia, ficando por aqui. Muito obrigado por estar presente conosco. Aguarde o próximo vídeo, dê uma olhada nos vídeos anteriores. Super interessante também as novidades que trazemos lá. Cada semana, 2, 3 ou 4 mais vídeos de curiosidades da Bíblia. E você, ativando o sininho aí, você será o primeiro a ser notificado. Fica com Deus, fica na paz.